Olá, preciosas! Sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Chinelar, as chineladas de lapidação. Eu sou a Lid e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intuição. E vocês vão ver que o tema tá sensacional. Vocês vão ficar assim, ó, malucas nesse conteúdo e o quanto isso vai poder ajudar vocês no dia a dia, com as questões quando você é machucado pelo relacionamento, enfim. Lembrando também que no episódio anterior, a chinela pegou, a Daya estava empolgada, aquela chinela tava a milhão. Então, assim, se por acaso você ainda não assistiu o episódio anterior, finaliza esse episódio, depois volta lá, assiste, porque tá imperdível aquele episódio. E outro recado importante, se inscreve no canal, já ativa as notificações, que é para sempre que a gente postar algum vídeo novo, você já recebeu o alerta aí no seu celular. E também compartilha essa live, esse podcast com aquela sua amiga que está precisando resgatar o seu brilho. E aí nós estamos aqui com a nossa maravilhosa, com a nossa especialista, com a Daya. E eu tô super ansiosa com esse tema de hoje. E me conte como que você tá. Ai, eu estou ótima, meus amores, oi preciosas. Eu já cheguei empolgadíssima, porque assim, todo episódio eu estou empolgada, mas esse vai trazer muito mais insights para você. Então, para vocês que vêm nos acompanhando desde o primeiro episódio até hoje, vocês vão ver, ó, a Lid já pegou o caderninho para anotar, né? Falando com os insights dela ali e tudo mais. E vocês vão ver que vai ser assim, ó, tudo vai estar interligado e tudo vai ajudar cada vez mais vocês, mulheres. Oi? Ah, a Lid caiu, voltou. E tudo vai ajudar vocês, mulheres, a resgatarem mais ainda o seu brilho. Então, estejam preparadas para histórias, chineladas, risadas, coisas engraçadas e, claro, né, Lidia, a nossa lapidação de todo dia. E para você que está chegando aqui, o meu nome é Daya Bosqueto e eu ajudo as mulheres que foram machucadas nos relacionamentos a resgatarem o seu brilho em 8 semanas. Então, gente, vai estar demais esse episódio. Ó, já estou empolgadíssima aqui. Então, simbora. Daya, quando a gente fala, né, de sexto sentido, das mulheres, enfim, sobre essa intuição feminina, isso realmente existe ou é um mito assim, que a gente escuta por aí? Então, gente, ó, de novo eu tô tossindo, né? As pessoas vão dizer que todo podcast eu tô tomando remédio, gente, meu Deus. Então, olha só que interessante, intuição, né? E a gente ouve fala muito, né? Sobre intuição feminina. Será que ela existe? E eu vou dizer para vocês, existe sim. Mas existe, na verdade, a intuição humana. Isso não é só das mulheres, tá? É de todos nós. Todos nós temos intuição natural nossa, né? Mas depois eu vou explicar da onde que vem, o que é essa intuição, tá bom? Mas imagina, já nos outros episódios a gente falou sobre essa questão da mulher, dos sentimentos, né? Então, o quanto a gente precisa, muitas vezes, pelas questões socioculturais, o que a gente aprendeu a se segurar, né? A segurar os nossos sentimentos. Aí imagina a gente começar a falar, não, mas eu tive uma intuição aqui sobre isso, né? Então as pessoas meio que se seguram. Imagina um homem falar, olha, imagina um homem de negócios, né? Tá lá para fechar um negócio, um contrato e de repente vem uma intuição assim para ele e ele fala, olha, eu tive uma intuição aqui e não vou assinar esse negócio, não vou fazer isso, né? Então imagina, né? Você escutar isso, parece meio esquisito, é tipo um negócio falho, totalmente falho, né? Porque a gente aprendeu que não tem que ver os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E a gente se segura. E nós temos, todos nós, intuição. E é isso que nós vamos falar hoje. E tem muito a ver, inclusive, com o nosso podcast anterior. Então, para você que não viu ainda, não assistiu, não escutou o nosso podcast anterior, vai lá, porque vai fazer muito sentido para você o que nós vamos falar aqui hoje sobre isso. Então, nós temos, sim, intuição e ela é humana totalmente, tá? Daí, então vamos começar pelo princípio, né? Para a gente colocar todo mundo na mesma página, para que a gente comece a entender esses conceitos. Então, se a gente for pensar em intuição, o que é intuição? Então, pois é. Gente, intuição é algo normal do ser humano. Não é anjinho ou diabinho, tipo aquele vídeo, né, que eu postei lá nas minhas redes, para quem foi lá e viu, né?
Não é algo sobrenatural, não é, meu Deus, eu ouvi uma voz aqui, será que alguém está falando comigo? Não, gente. É tudo um processo cerebral. Então, olha só, lembra dos outros episódios que a gente falou sobre os processos cerebrais, como que o cérebro funciona? No episódio anterior, a gente falou sobre as mulheres, as diferenças, né, na formação do cérebro, tanto feminino quanto masculino, por que nós mulheres realmente somos mais sentimentais. Então, tem tudo a ver com isso, são processos cerebrais. Olha só, nosso cérebro, ele capta, né, ele guarda emoções, informações, memórias, experiências que a gente viveu. Então, quando a gente está vivendo novas experiências, o cérebro faz o quê? Ele pega aquela informação nova e compara com aquilo que ele já tem guardado lá. E aí acontece o quê? Às vezes tem uma incompatibilidade com o que ele já conhece. E aí vem aquele insight, aquela voz do além, que não é a voz do além, é o nosso cérebro nos dando previsões. Então, os cientistas mesmo falam, Lid, que o nosso cérebro ele é uma máquina de previsões do que pode vir a acontecer. Pega isso para você. Então, o que acontece? É um processo muito preditivo mesmo do nosso cérebro. Ele pega aquilo que está acontecendo, ele analisa, mas muito rápido, né, Lidy? É questão de segundos, né? E é inconsciente. Então, às vezes, quando vem para o consciente, já foi, já teve aquela voz, já teve aquele insight, mas não veio do além. É simplesmente processos cerebrais. Então, o nosso cérebro tem um processo preditivo de coisas que sim podem acontecer, baseado no quê? Baseado no que ele já sabe. Por isso que eu falo que é humano. Então, todos nós temos isso, entendeu? Homens e mulheres têm isso. Agora vem o pulo do gato. A mulher tem isso muito, muito, muito mais aguçado do que os homens. Entende? Por quê? Aí tem a ver com o que a gente falou no episódio anterior, lembra? Essa era a minha pergunta. Se essa questão da intuição tem algo relacionado ao que você falou no episódio anterior, sobre as áreas do cérebro da mulher serem diferentes das áreas do homem, por exemplo? Tem total diferença. Lembra? Para quem não assistiu, só para deixar todo mundo na mesma página, quem não assistiu o episódio passado, a gente falou de como o cérebro se processa, né? Se forma. Então, lá até as 8 semanas da gestação, né? O cérebro tem o mesmo caminho. Depois, se é um bebê menino, começam a vir mais hormônios sexuais, e aí matam as células comunicativas, vai mais para agressividade, ação e tudo mais. As mulheres, nesse processo, elas têm uma parte maior do cérebro voltada à comunicação, à linguagem, às emoções. Então, pega isso aí. Olha só, nós mulheres somos mais sentimentais. Já falamos isso, né? Sentimos, intuímos as coisas com muito mais naturalidade. Porque lembra, se eu falei que o cérebro pega as emoções, as experiências, né? Tudo aquilo que viveu para comparar com o que está acontecendo. E se a mulher tem essa área do cérebro maior, a área da memória maior, quando a gente fala em emoção, a gente fala que em memória. Memória traz as emoções, traz os sentimentos que a gente viveu. A mulher, ela tem essa facilidade. Gente, ela vê nos olhos das pessoas, isso que eu falei também no episódio anterior, ela tem uma facilidade de olhar para os olhos das pessoas e acertar se ela está triste ou não. Em 90% dos casos. Os homens, gente, eles assim não são muito bons nisso, né? Porque eles são mais para agressividade, para luta, para né, essas coisas mais de ação, né? Eles veem mais a agressividade. Agora a mulher não. Então, quando a gente fala disso, lembra, memória, escuta e linguagem. A mulher tem mais isso desenvolvido. Quando a gente fala das conexões das áreas do cérebro voltadas a essa coisa das emoções, as mulheres têm 9 áreas, olha só, 9 áreas no cérebro voltadas a isso. E os homens têm duas áreas só. Então, olha a diferença cerebral entre homens e mulheres e por que a mulher tem uma intuição muito maior, né? Muito maior do que os homens. Então, ela tem essa coisa de já olhar, já sentir, já ver. Então, por isso esse sexto sentido aguçado nas mulheres, né? Ele é real, não é balela. Inclusive, a gente fala cientificamente sobre isso. Inclusive, as mulheres, além disso, elas têm uma facilidade, maiores conexões entre os dois lados do cérebro. E aí vem aquela questão do porquê que nós, mulheres,
fazemos milhões de coisas ao mesmo tempo e às vezes o homem não consegue fazer, né? A gente tá aqui lavando a louça, escutando o podcast, vendo a conversa do marido, vendo que o filho tá aprontando. A gente consegue fazer tudo isso, porque o nosso cérebro, a gente conecta as duas áreas do cérebro, né? E o homem não. O homem conecta primeiro uma, depois outra. E aí, olha só que bacana, Lid. Quando você começa a pensar, né, nessa diferença cerebral, você vai começar a pensar também na forma de se comunicar com o teu marido. Porque se ele chegou estressado do trabalho, e lembra, ele resolve os conflitos internos dele com ele mesmo, ele não quer falar, a testosterona, ela diminui a empatia, diminui a comunicação, né, que é mais presente nos homens. Então, quando ele tá estressado, né, e você, como mulher, já percebe que você tem essa facilidade, né, você já quer começar a conversar com ele e tudo mais, e ele tá no lado o quê? No lado racional dele, resolvendo os conflitos internos dele. Então, se você começar a falar coisas para ele, inclusive de você, dos seus sentimentos, o que aconteceu hoje, você se sentiu, ele não vai entender nada do que você está falando. Por quê? Porque ele está lá naquela área do cérebro, entendeu? Então você tem que dar um tempo para ele ir processando, conversar devagarinho com ele, para depois ele ir para o outro lado do cérebro, que é o lado mais daí do sentimento, para ele conseguir entender. Se não, entende? Olha que bacana isso, porque aí você começa a entender você começa a entender o teu parceiro, e aí, em vez de você ficar dizendo, porque meu parceiro não me ama, meu parceiro não me entende, né? Meu parceiro, ele não tem sentimentos, é que, na verdade, gente, ele não tá ainda naquele lado do cérebro, né? Então, as mulheres, elas têm essa facilidade. Então, por que a gente tem uma intuição muito mais aguçada? Olha só, 9 áreas contra 2 dos homens, né? Áreas das emoções. E a intuição, ela está diretamente ligada com as emoções, com as experiências que a gente teve lá no nosso cérebro. Então, a mulher guarda mais memórias, guarda mais emoções, guarda mais experiências, né? Diferente do homem. Então, é óbvio que isso vai fazer com que ela tenha o quê? Uma intuição muito maior. Então, nós mulheres, e isso também é biológico, e veio até da época das cavernas, sabe, Lid? Porque imagina, nós geramos vida, nós cuidamos dos nossos filhos, nós somos mais empáticas. Por quê? Porque a gente tem que ter, inclusive, uma intuição mais aguçada para cuidar das nossas crianças, para cuidar dos nossos filhos, né? Então, a gente, com o passar do tempo, vai já entendendo melhor o bebê quando ele nasce, se ele está com fome. A gente tem essa percepção muito maior do que os homens, né? Então, essa facilidade vem da onde? Vem disso, vem dessa capacidade que nós mulheres temos, dessa área cerebral. Então, não é uma voz do além, não tem nada a ver, é tudo um processo que a gente consegue explicar. Então, a gente consegue intuir, muitas vezes, se o nosso filho está em perigo ou não está em perigo. A gente consegue intuir, muitas vezes, se aquele homem ele vai ser agressivo ou não, ele vai ser um bom parceiro ou não. Mas notem, lembra quando a gente falou no episódio anterior que a gente não entende os nossos ciclos, os nossos sentimentos, e aí isso atrapalha muito o quê? O nosso processo intuitivo, né? E olha a responsabilidade, Lid, que isso traz para nós mulheres. Essa intuição, isso nos traz um papel fundamental, uma habilidade maravilhosa e de responsabilidade para justamente cuidar melhor de nós e das outras pessoas por causa dessa nossa intuição que nós temos assim maior. Sim. Só que eu fiquei pensando na história ali da intuição sobre a gente conectar com emoções que a gente já teve. E aqui eu quero relembrar algo importante que a gente viu num podcast anterior, sobre a mulher olhar para a história dela. Então, olhar quais foram as coisas que aconteceram, né? E aí agora você vai pegar aquela tarefa que a Daia tinha dado num podcast passado e você vai ir um pouco além. Você vai conectar qual foi o sentimento que eu tive naquele momento. Por quê? Porque provavelmente, quanto mais aquela situação vai se repetindo, o sentimento atrelado àquela situação vai se repetindo. Então, muitas vezes as mulheres dizem assim, olha, mas as coisas acontecem sempre do mesmo jeito, porque meus relacionamentos são sempre iguais, parece que eu estou num ciclo vicioso, não consigo sair disso. E essa percepção de anotar vai ajudar ela nesse processo. E aí eu queria que tu comentasse, Daia, sobre o fato de que muitas mulheres acabam escondendo não é a palavra, mas não respeitando os seus ciclos, não respeitando o fato de ser mulher. Então, ela acaba deixando isso de lado e valorizando algumas outras coisas. Então, o quanto isso impacta na intuição dela?
Impacta totalmente, né, Lid? Como é importante isso. Inclusive, assim, ó, para quem assistiu o episódio passado, eu não falei nessas palavras de tarefas, mas tem tarefa lá. E a tarefa é o quê? É você entender os seus ciclos, né? Porque quando eu entendo os meus ciclos, eu sei que dias do mês eu estou super radiante, super, né, dominando o mundo e tudo mais, sedutora. Outros que eu estou mais sentimental, outros que eu estou, né, com raiva do mundo, querendo matar todo mundo. Por que é importante, né, eu fazer essa tarefa? Inclusive, para eu entender melhor como estou naquele dia, para eu entender melhor a minha intuição. Então, e isso é muito real e isso nos ajuda a melhorar nós como mães e a melhorar no relacionamento. Lembrei ali de só fazendo um adendo aqui quando eu penso nessa questão de filhos, né? Para quem tem filhos e está nos assistindo aqui. Eu tenho um filho de 7 anos, né? Então, o que acontece? Que nem a Lidy falou, as experiências. Como é que a gente melhora a nossa intuição? Quanto mais experiências eu tenho sobre aquilo, mais eu consigo intuir de forma mais assertiva sobre aquilo, né? E o que acontece quando a gente tem um bebê, né? No início a gente tem a nossa intuição, acho que natural, né? Do maternar, né? Daquela leoa que ela quer proteger, quer cuidar do filho. E com o passar do tempo a gente vai conhecendo, tendo mais experiências e entendendo melhor isso também para cuidar melhor dos nossos filhos. Teve um dia que o Ângelo chegou da escolinha e ele estava super normal, radiante, brincando, tendel, como sempre. Mas eu olhei para ele, olha só, eu falei para o meu ex-marido, não sei, o Ângelo tá estranho. E aí ele falou, não, nada a ver, tá normal, né, como todo dia. Eu falei, não sei porquê, mas eu acho que ele tá estranho. Notem, nós mulheres temos uma predisposição a ver os sentimentos dos outros com muita facilidade, nós acertamos em 90% dos casos, né? Então, o que acontece? O meu cérebro captou o Ângelo, comparou com tudo que ele tinha já de 6, 7 anos de vida do Ângelo e percebeu que tinha algo não compatível ali. Sutilmente. E aí, beleza, a noite passou e na madrugada o Ângelo teve febre. Não ficou legal, não ficou bacana. No outro dia eu tive que levar ele no médico e aí eu falei, tá vendo? Eu já estava, assim, intuindo que ele não estava bem. Da onde que vem isso, né? O meu ex-marido não viu nada, não percebeu nada. Ele até falou, nossa, que bobagem, nada a ver, ele tá super normal. Mas eu intuí que ele não estava bem. Olha só o quanto isso, Lid, é importante para nossas relações, né? E aí, quando você fala essa questão dos relacionamentos, né? Dela entender os seus próprios ciclos e tudo mais, é óbvio que isso vai interferir muito na gente. Porque aí vem a questão a tarefa de vocês entenderem os seus ciclos e o que estão sentindo, porque nós somos oscilações o tempo inteiro, oscilações hormonais. Então, uma hora nós estamos bem, uma hora não estamos. Isso é muito importante a gente entender. E aí, muitas vezes, lembra que no episódio anterior eu falei, né? A gente medica aquilo que é totalmente natural do ser humano. Então, nós mulheres queremos o quê? Eu quero parar de ser tão chorona, eu quero parar de ser tão sentimental, eu quero parar de roer a unha. E aí você busca um medicamento, uma pílula mágica para aquilo. Só que essa pílula mágica, olha o que ela vai fazer. Ela vai bloquear isso em você. Ela vai bloquear, inclusive, a tua intuição. Então, o que acontece? Quando a gente vai para os inibidores, esses, né, os ansiolíticos e antidepressivos, muitas mulheres não precisariam estar tomando, muitas precisam, óbvio que sim. Mas o que ele faz? Ele não vai fazer você pensar positivo. Ele vai enfraquecer o teu pensamento negativo, mas ele não vai deixar você uhul. E aí que vem a coisa. Muitas vezes você para ou não tem mais a capacidade de se sentir, de sentir até o que está acontecendo com os outros. Então, por isso que muitas mulheres, quando elas vão para esse tipo de anestésico, que eu digo, né? Elas fazem o quê? Elas deixam de sentir, elas deixam de ser irritadas, elas param de roer a unha, mas elas param de, inclusive, ver esses sinais sutis nas pessoas. Ver os sinais sutis no seu filho. Então, você interfere na sua capacidade como mãe, você interfere na sua capacidade como mulher, você interfere na sua capacidade, inclusive, para se relacionar com o teu parceiro. E aí, olha só, Lid, tem pesquisas que trazem, né, estudos, né, que mostram que as mulheres que elas estão nesse processo de não se entender, não aceitar os seus sentimentos, buscar uma pílula mágica para logo se anestesiar, elas geralmente não conseguem intuir
que estão passando por um relacionamento abusivo, um relacionamento ruim, e elas não conseguem, inclusive, ter motivação para sair, para mudar daquilo. Então, interfere demais na tua intuição. Se você está bem, se você sabe os seus sentimentos, se você está, né, entendendo tudo, é mais fácil de você olhar para aquilo, porque você tem capacidade de ver, né? E de você intuir, opa, isso aqui está me ferindo, isso aqui não está. Mas quando você está anestesiada e não tem mais essa capacidade de sentir, de intuir aquilo, você acaba alterando também esse processo todo de perceber. Então, muitas mulheres estão num relacionamento assim, né? Por quê? Porque elas estão nesse processo de não se conhecer, nesse processo de se anestesiar, e isso acaba interferindo no processo aquele, que o cérebro olha a informação e ele não vê a compatibilidade de te dar um insight, de te dar uma intuição, mas isso fica totalmente comprometido quando a gente está nesse estado. Então, entende o poder que isso nos dá, né, Lid? De você ser mais assertiva também nas escolhas para a sua vida, nas escolhas dos próprios relacionamentos, né? Que me fez lembrar algo, fazendo uma analogia, né, sobre isso que você falou, de que muitas vezes a mulher tem um sintoma e acaba medicando, e aí isso deixa ela, de certa forma, dopada, né, sem ter essa sensibilidade. Se a gente for pensar, é como se vamos imaginar que eu esteja suja. O ideal seria que eu tomasse um banho para me limpar, né? Ao invés de eu ir tomar o banho, eu vou e passo perfume. Só que se eu tô suja, vai ter um cheiro ruim, entendeu? Agora, eu passando perfume, de certa forma, eu estaria anestesiando, entendeu? E aí o que acontece? Algo muito semelhante com os sentimentos, com esses sintomas. Muitas vezes a mulher, ao invés dela ir tomar banho e limpar aquilo que ela precisa limpar, né, usando uma metáfora, ela passa perfume, quer tomar essa medicação. E talvez no curto prazo até isso funcione, mas no longo prazo a gente vai colhendo resultados, e esses resultados não são os resultados que a gente espera, né? E isso pode acontecer, por exemplo, em alimentação, né? Você se alimenta mal, tem sintomas físicos, começa a se sentir muito mal, aí você toma uma medicação para se sentir bem, só que a origem não foi tratada. Então, muitas vezes, alguns desses sintomas também podem ser coisas, traumas, situações que ela passou anteriormente que precisam ser tratadas e não anestesiadas, né? Acho que eu adoro essas analogias, né, que a Lid traz, né? No episódio anterior ela fez analogia, né, dos nossos ciclos com a Lua, com as estações do ano, e que realmente faz total sentido, nós somos isso mesmo. E é isso, né, Lid? É por isso que eu sempre falo, você não tem que negligenciar. Né? Negligenciar o que você está sentindo, o que está acontecendo na sua vida, porque nós mulheres negligenciamos muito. Né? E quando você negligencia, você vai lá pro buraco, né? Você perde o teu brilho totalmente. Eu nem trouxe minha chinela hoje para dizer, cara, você está perdendo o teu brilho totalmente. Né? Agora imagina ali de eu, e eu falo por mim, né? Então, assim, você que está acompanhando desde o nosso primeiro episódio até esse de hoje, se você fazer as tarefas, se você implementar essas coisas básicas que a gente colocou, cara, você vai resgatar o teu brilho de um jeito que as pessoas vão dizer, o que aconteceu com essa mulher, né? O que aconteceu? Porque imagina, eu também já perdi o meu brilho e eu tive que retomar tudo isso. Entender por que eu sou mais sentimental, entender quais os meus ciclos, entender em que fase que eu estou, começar a prestar mais atenção naquela minha voz interior, entender sobre a minha intuição, né? E eu acho que depois que eu fui mãe, eu me permiti mais esse processo, né? Porque, gente, eu não sei o que acontece, mas quem é mãe eu acho que vai entender. A gente, às vezes, tem às vezes eu digo que a gente é meio paranoica, assim, mas não sei porque eu tenho um insight, eu penso aquilo e aquilo acontece. Né? E aí você diz, meu Deus do céu, né? Deus falou comigo. Não, realmente Deus falou contigo. Deus está dentro de você, né? Você tem o poder que ele tem. Se você conseguir analisar quem você é e entender como você funciona. Então, assim, cara, olha a dimensão do que a gente está trazendo aqui para você, mulher que quer resgatar o seu brilho. Olha a magnitude disso para simplesmente você honrar o seu feminino. Aí vem o sagrado feminino. Muito se fala sobre o sagrado feminino. O que é o sagrado feminino, cara? É isso que nós estamos falando. Faz sentido aí, Lidy?
Nossa, super. E eu acho que quem tá ouvindo a gente deve estar tipo, meu Deus do céu, assim, eu acho que tá caindo muita ficha, né? Tô ouvindo daqui as fichas caindo. E algo que eu quero deixar o alerta, enfim, a ressalva aqui também, é que em nenhum momento a gente tá falando sobre não tomar medicação em casos de orientação médica, né? Então, existem casos, existem pessoas que realmente precisam, né? Então, é algo que é importante pontuar. Agora, a pergunta que não quer calar: eu devo sempre acreditar na minha intuição? Ou vai ter momentos que melhor não? Enfim, como que fica essa história? Então, não necessariamente, né? Nem foi bom ali de falar isso dos medicamentos, né? Porque realmente não é sobre isso, né? Tudo são casos de casos, né? Quando a gente está numa depressão profunda, com uma ansiedade crítica, crônica, você não levanta da cama, você não tem vitalidade, cara, a gente precisa disso para impulsionar. Mas eu quero que vocês entendam que a gente precisa disso para impulsionar, mas você pode fazer mais por você para sair, inclusive, desses medicamentos. Então, o que a gente traz aqui para você que está tomando medicamento, você não está errada, meu amor, tá? É só porque se você agora consegue ter um pouco mais de discernimento das coisas que estão acontecendo, vai ser mais fácil para você, né? Para você se libertar. Agora, eu tenho que, então, beleza. Todo dia eu tenho aquele insight, aquela vozinha falando comigo, minha intuição, eu tenho que acreditar em tudo. Não necessariamente, né? Porque, de novo, lembra que eu expliquei que a nossa intuição, ela vem das nossas experiências, né? Daquilo que ficou guardado no nosso cérebro, ele compara aquilo e ele dá aquele insight quando não tem alguma compatibilidade. Mas tem experiências que a gente não tem tanta experiência assim, né? Ou a gente tem experiências muito antigas. Gente, coisas que a gente tem no nosso cérebro primitivo que vem lá da época das cavernas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com a nossa intuição. Como é que eu melhoro a minha intuição? Quanto mais experiências eu tenho em relação àquilo, mais o meu cérebro capta aquilo e mais fácil de eu intuir. Então, por exemplo, eu tive uma intuição de uma coisa assim que às vezes não tem nada a ver, eu nem sei direito. Então, cuidado, né? E cuidado também com a questão de você ter passado por vários processos de ter sido machucado no relacionamento e aí ficar com aquela intuição, com o alerta ligado o tempo inteiro. Não é intuição isso. Não é intuição, né? Aí é outra coisa, vem estresse pós-traumático, outras questões aqui. Mas é importante você analisar, né? É importante você tornar consciente aquilo que veio para você e se escutar, né? Agora, olha só. Como é interessante. Eu tive uma intuição, né, o ano passado, quando eu estava indo numa palestra, até ali de sabe, nos bastidores da história, eu estava indo fazer uma palestra e, do nada, eu comecei a me sentir assim, sabe, eu tive uma intuição que alguma coisa ruim ia acontecer, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, o que acontece? Eu tenho muitas experiências na estrada, né? Na estrada, dirigindo. Então, era longe da minha cidade, estava na estrada, adoro dirigir, viajo bastante, morava em Florianópolis, vinha todo mês para cá, então eu sempre dirigi muito, sempre tive muito na estrada, tenho muitas experiências. E eu tive essa intuição. E aí, enfim, né, eu fiz uma oração, né, me reconectei, agradeci por aquele dia, fui lá naquela palestra, tinha 400 mulheres lá, né, uma baita palestra. Na volta, né, eu já estava melhor. E olha que engraçado, às vezes acontece uma coisa assim, você não percebe, mas eu estava dirigindo e lá na frente parecia que tinha um caminhão assim, meio parado na pista, mas era muito longe, não tinha como eu saber. Mas eu fui diminuindo, né? Diminuindo, freiei um pouco, fui diminuindo. E, gente, assim, ó, ali na frente deu um acidente surreal na minha frente, né? Que eu, enfim, quase passei por cima de uma mulher que foi jogada, arremessada para fora do carro. E eu só não entrei embaixo do caminhão, né? Que eu parei por, assim, ó, 3 centímetros, né? Quando tudo parou, quando eu vi aquele acidente horroroso na minha frente, eu falei, caraca, entende? O meu cérebro percebeu uma coisa ali, né? Trouxe aquilo para mim. E com todas as experiências que eu tive já na estrada, de acidentes que eu já sofri também, outras coisas, eu tive aquela intuição. Então, não foi, na verdade, sei lá, uma voz do além, na verdade, foi o meu cérebro que captou alguma coisa ali que eu nem percebi, mas o cérebro percebe. Eu nem percebi e que me fez aquele dia. Entende? Então, é muito de você estar ligado. Eu tenho muita experiência na estrada. Então, alguma coisa estava me dizendo
que não tava, alguma coisa ia acontecer, que realmente aconteceu, e graças a Deus, né, ninguém morreu no acidente, apesar de ter sido bem, bem horrível na minha frente, tudo, mas, e eu, ai meu Deus, tô viva, entende? Então é você começar a analisar, aonde você tem mais experiências, onde vem mais essas intuições, porque às vezes a gente diz, ai, nada a ver, né, nem dá bola, mas é interessante você dar atenção. E, Lídia, eu tive uma cliente minha, de novo, a questão das mães, né? Quando a gente se separa e tem filhos, a gente fica muito apreensiva na questão de ter um novo relacionamento, porque a gente tem medo de trazer alguém dentro de casa que faça mal para os nossos filhos, né? Então, olha só que interessante. Essa minha cliente, ela estava se relacionando com um rapaz, estava muito legal, nossa, ela estava apaixonada. E aí, ela ainda não tinha apresentado, né, esse rapaz para a filha dela. Mas um dia eles foram jantar, né, e tudo mais, e naquele jantar, né, tinha uma criança lá, um gurizinho brincando mais ou menos da idade do filho dela, tocando terror no restaurante, e ele falou umas coisas lá, é que essa criança não já se viu, por que que traz aqui, não sei o quê, e umas coisas assim, sabe? E ela, na hora, ligou o alerta dela, sabe? E aí ela falou, meu Deus, veio aquela vozinha assim, esse cara não posso apresentar para minha filha. Pega isso para você. Aí você deve estar aí me escutando dizendo, nossa, que exagero, né? Que exagero uma coisa dessa. Só que ela seguiu a intenção dela. Ela foi indo devagarinho, apesar de estar apaixonada, olha só. Ela foi se afastando, foi que terminaram o relacionamento. E a vida dela seguiu. A vida dela seguiu e beleza, terminou o relacionamento. Um dia ela estava no trabalho dela, conversando com outras amigas solteiras que estavam falando sobre relacionamento, e uma delas falou assim, olha, quando eu tô conhecendo alguém, eu vou pro Google, boto o nome dele lá e vou pesquisar se tem alguma coisa sobre a pessoa. Dica para você, essa questão aqui, né? Porque a gente não tem mais privacidade na vida, né? E aí, ela falou, né, que eu vou lá, boto o nome dele, vejo se tem processo, se tem alguma coisa, né? Sempre vai aparecer alguma coisa. E aí, na hora, ela teve um insight de novo, ela falou, mas quer saber? Já fazia um bom tempo que eles tinham terminado. Eu vou procurar. Gente, vocês não têm noção. Olha só, Lidy, quando ela colocou o nome dele lá, apareceu um processo que ele estava, enfim, envolvido de assédio com uma menina. Entende? Então, gente, quando ela viu aquilo, eu acho engraçado que as clientes às vezes me mandam umas coisas assim, do nada, né? Eu não tô nem sabendo da história, daí ela me mandou um print daquilo, e eu não tinha entendido o que era. Daí ela falou, daí ela me gravou um áudio, tu lembra aquele cara e tal, não sei o quê, eu tive uma intuição e eu acabei com ele, sofri, e agora eu descobri isso. Entende? Então, assim, eu tenho vários casos, gente, para você, se for contar aqui, vários, né? Mas é só para você entender, né? O poder que isso tem. Quando você tem um insight, quando você tem experiência, para você que é mãe, para você que, né, já passou por vários relacionamentos abusivos e tudo mais, claro, cuidando com as crenças, os padrões e tudo mais, mas se você entende tudo desde o primeiro episódio que a gente vem vindo para agora, nossa, vai ter uma intuição muito mais apurada. E aqui, 2 pontos que são importantes a gente colocar ficar atento aos sinais. Eu acho que isso é bem interessante, né? Porque muitas vezes os sinais estão ali, as coisas estão acontecendo, o outro a opção ali de relacionamento está dando sinais, mas muitas vezes a gente acaba não percebendo esses sinais, né? E outro ponto que eu acho interessante até de fazer uma analogia com a parte financeira, com investimentos. Tem uma frase em investimentos que fala que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. E olha que interessante, muitas vezes esse sentimento que a gente tem de tanta situação ruim que a gente passou, não necessariamente quer dizer que a gente vai passar de novo, né? É o que a gente precisa olhar para isso e claro, né? Olhar sempre que a gente tem situações repetitivas é porque existe algo que precisa ser olhado ali e quebrar esse padrão. Né? Mas não é porque sempre acontecem coisas ruins que elas vão continuar se repetindo, enfim. Não, e é isso que você fala muito, falou, e eu falo muito para as minhas clientes, para as minhas alunas, é você estar atento aos sinais, inclusive tem dicas no final, né? Uma delas é essa. E aí, o que acontece? Mas, gente, eu não consigo ver os sinais. Entende que quando você está conectada com você mesma, as pessoas, elas dão sinais
Sempre. Seja um cara abusivo, seja um cara, ele dá sinal, entende? Às vezes teve uma outra situação que eu lembrei, assim, que era de um estuprador, que a mulher conseguiu se salvar, porque só de olhar no olho, ela percebeu alguma coisa ali, e olha só que interessante esse caso da minha cliente, né? Ela tinha sido abusada quando era criança, né? Então, assim, sabe-se lá, se o cérebro dela não interpretou já o olhar desse homem, a fala desse homem, né? Colocou lá no cérebro, né? Comparou aquilo com um abusador, que ela tinha sido abusada, e acabou salvando ela e a filha dela de um abusador. Sim. Né? Então, olha o quanto as pessoas dão sinais. Dão sinais, sempre, sempre. É óbvio, né, que a gente não tem que estar paranoica, né? Mas tem coisas que são muito na cara, coisas que vêm para mim que são muito na cara, e as mulheres mesmo assim precisam de novo daquela validação. Mas será que eu não tô louca? Você não é louca, você tem na mão tudo. Entende? O teu sentimento você tem na mão, essa sensibilidade natural sua que ninguém mais tem. Use-a a seu favor. E pensando nisso, como que as mulheres podem utilizar essa intuição para não serem mais machucadas pelo relacionamento e para que elas consigam resgatar o brilho delas de forma definitiva? Porque assim, olha só que interessante, né? Como eu vou usar isso a meu favor? Então, olha quantos casos eu tô trazendo aqui para vocês entenderem. E sabe, Lid, que geralmente as mulheres que vêm para mim depois da separação, depois de uma traição, elas sempre falam: olha, eu já estava com essa intuição que estava acontecendo alguma coisa. Pega isso para vocês, que eu vou trazer uns dados depois. Eu já estava com aquela pulguinha atrás da orelha, eu já percebia alguma coisa, sabe, que estava acontecendo. Então, tem um estudo da Universidade Ocidental da Austrália. Eles fizeram um estudo com as mulheres, pegaram mulheres, né, aleatórias e homens desconhecidos, né? E colocaram frente a frente, né? E as mulheres deveriam olhar para os homens e dizer quais que tinham predisposição ou que traíam suas mulheres, né? Por isso que às vezes vem os homens e dizem assim: como é que ela descobriu? Como é que ela sabe? Meu Deus do céu, eu não fiz nada, não deixei nada, mas ela veio e dá aquela. Você está aprontando, né? Tá acontecendo alguma coisa, né? Como que a mulher faz isso, né? E olha só, nesse estudo, Lídia, as mulheres acertaram em praticamente todos quem eram os homens que traíam ou não. E aí foi feito com os homens, adivinha? Nossa, erraram de lavada. Erraram feio. As mulheres, elas... Tanto que tem uma frase bem engraçada que a gente tem dentro das nossas formações ali com o pessoal, que a gente chama... A gente fala, a grama do vizinho é sempre mais verde. E a mulher sabe disso e sabe qual que é a grama mais verde. Ela vai saber. Ela sabe. Da onde que vem isso? Da onde? Já explicamos, né? E olha, eu vou dizer para vocês o meu caso. Né? Eu, antes de descobrir o que aconteceu no meu relacionamento, 2 meses antes, eu comecei a ficar com aquela pulguinha. E tava tudo bem. Era um relacionamento sem briga, um relacionamento normal, um relacionamento bacana, sem briga, mas eu comecei, do nada, a ficar com aquela coisa, sabe? Meu Deus, tem alguma coisa acontecendo e tal. E aí, eu gosto de conversar muito com o universo, dou essa dica para vocês também, né? Conversem com o universo toda noite. Eu passei a rezar de noite e dizer: universo, me traga a resposta, porque alguma coisa está acontecendo. Universo, me traga a resposta, porque alguma coisa está acontecendo. Mas, tipo, nada tinha mudado, sabe, Lídia? E 2 meses depois, né? Bem certinho, assim, 2 meses, 3 meses depois, eu acabei descobrindo, né? Aquilo que aconteceu, a traição que aconteceu, que tinha acontecido 2 meses antes. Tá entendendo? Tá entendendo isso? Então, o cérebro, o que aconteceu? Apesar de nada diferente, teoricamente, estar acontecendo aqui, nós mulheres temos essa sensibilidade de olhar para o olho das pessoas e de entender que alguma coisa ali não tá bem. É óbvio que um homem, quando ele tá traindo a sua parceira, alguma coisa nele ali tá pesando, ou dor na consciência, alguma coisa muda no olhar, tanto que ele não olhava direito nos meus olhos, né? Então, o meu cérebro olhou para aquilo, captou, comparou e falou: opa, tem uma treta aqui.
não tá, tem uma incompatibilidade aqui. E aí eu comecei a ficar com a minha pulga atrás da orelha, entende? Então, olha, gente, o quanto isso é forte na mulher, é muito forte na mulher. Agora, cuidado, né? De novo, se você passou por várias situações de traição, aí vem todos os outros episódios, né? De você entender os padrões, entender o que está acontecendo. Porque às vezes a mulher, ela fica tão paranoica daí que ela acha que todo mundo trai ela. E não é assim, isso não é intuição, né? Isso vem daí do que aconteceu com você, dos seus padrões e tudo mais. Então você tem que entender, não é todo mundo que vai trair você, mas você tá atenta aos sinais, né? E entender que muitas vezes a gente tem uma intuição sabotadora, né? Que você passou por tanta coisa ruim, que o seu cérebro também vai querer te proteger e vai começar a te sabotar. Então, é aquele caso que a mulher sempre teve tranqueira na vida, né? E quando ela acha um homem bacana, um homem que cuida dela, um homem que dá rosa, que faz ela olhar para aquilo e fala, ixi, gente, né? Não tô acostumada com isso aqui. Eu tô acostumada só com o caos, né? Eu acho que eu não gosto dele e tal. Isso não é intuição. Na verdade, é o teu cérebro ali com todos os traumas que você teve dizendo, você não consegue lidar com algo saudável. Você só lida com os mesmos padrões, que apesar de ser uma tranqueira na tua vida, você vai continuar com aquilo porque aquilo é conhecido, aquilo tu sabe lidar. Então, são nuances, né, Lid? Nuances que a gente tem, é muito sutil as diferenças que tem, mas muitas vezes a gente se sabota, e isso não é uma intuição. Até falando financeiramente, quando você falou, né, das questões financeiras, né, quando a gente tá ali, às vezes, a pessoa dá um passo para frente e dois para trás, quando ela tá para fazer um projeto muito legal, algo acontece. Sim. Não é intuição isso é as suas crenças, as coisas que aconteceram, é você mesmo se sabotando. Então, a gente tem que ter cuidado com esses pequenos detalhes. Sim. E aí entra o viés de confirmação, né? Que acaba se sabotando para realmente falar, viu, olha, eu falei, porque eu sempre passo por isso, não sei o que, aquela história toda, né? Isso que tu falou, daí é sobre a questão que muitas vezes a gente perceber alguma coisa que tá diferente ali, me fez lembrar um trecho do livro que a gente comentou no podcast anterior, que é o que aconteceu com você. E lá num trecho do livro, ela fala que muitas vezes o que a gente percebe não necessariamente é o falado ou o escutado, mas aquela percepção da comunicação não verbal. Então, você sente que o clima tá diferente. Às vezes quando a gente chega no ambiente, sabe? A gente dá uma olhada assim, nossa, aconteceu alguma coisa, tá todo mundo meio estranho, aquele clima meio estranho. Ninguém precisa falar nada pra gente, a gente mesmo assim consegue perceber. Então, eu acho que pode muito ter ligação com isso também. Tem, porque quando a gente fala em comunicação, né, Lid, que nós vamos fazer um podcast só sobre isso. A comunicação não verbal é muito maior do que a verbal. As palavras são, agora eu não vou lembrar a porcentagem, mas assim, vamos dizer que é 5%, 10% das palavras e o resto é o não verbal. É que nem aquela mulher que diz, não, mas eu cheguei em casa, meu marido, eu tava com uma treta com ele falou alguma coisa, nem falei nada, mas virou os olhos, pronto! Entendeu? Mas isso já captou que, tipo assim, tem treta ali, né? E é engraçado porque o nosso corpo, ele fala, né? Não tem, né? Eu digo que, assim, eu não consigo mentir, porque eu falo uma coisa, minha cara fala outra, não tem, né? É muito difícil a gente mentir. E nós mulheres temos, de novo, por causa daquela nossa sensibilidade toda, as áreas maiores do cérebro, né? A gente consegue captar essa linguagem não verbal também de uma forma muito maior do que os homens, né? Mas é muito sobre isso. Então, o que acontece? O que aconteceu comigo, com as clientes que vêm para mim, né? Às vezes ela capta na linguagem corporal, nos olhos, na expressão, aquilo que está sendo subliminar, que não está sendo dito. Né? Então, isso é muito real e muito bacana é autoconsciência, né, Lid? É essa questão de você estar autoconsciente o tempo inteiro. Como que a gente fica autoconsciente? Estando presente. Muitas vezes, o que acontece? A gente está nesse celular, né, com essa sensação dopaminérgica o tempo inteiro, e a gente não presta assim, atenção ao que está acontecendo no nosso presente, né? Porque quando a gente fala em depressão, é o excesso do passado, ansiedade, excesso do futuro, mas, cara, a coisa acontece aqui, no presente. Como que eu vou interpretar os sinais? Como que eu vou ser mais intuitiva? Se eu estou sempre no passado ou sempre no futuro? Para isso acontecer, eu preciso ter essa consciência de que eu tenho que estar no momento presente. Quando eu estou conversando com meu parceiro, eu tenho que estar presente, não no celular, não pensando lá na máquina da bezerra, a roupa que está lá na máquina de lavar, o tema do filho que tem para fazer.
né? Então, como que eu consigo ser mais consciente? Quando eu estou nesse momento presente, se eu estou conversando com você, então aqui, nós estamos aqui gravando esse podcast, eu estou totalmente presente para trazer o melhor para vocês, porque se eu começar a pensar, se eu não estou no presente, pensar, e amanhã o que? Eu não vou conseguir fazer. Então, essa autoconsciência vai muito de você viver no presente. E como é difícil, né, Lid, a gente estar presente realmente, principalmente depois do celular, redes sociais e tudo mais. Uau, exatamente isso, né? E às vezes a gente acaba, né? Se a gente não colocar limites nisso também, a gente acaba sendo, entre aspas, assim, engolida pela rotina, pelas notificações, pelo celular, por outras coisas também. E como é de praxe, aqui nesse podcast, a Daia sempre traz tarefas, dicas para a gente colocar em prática e implementar, porque isso daqui não é só ouvir, a gente anota também, a gente vai reproduzindo aí, colocando em prática as dicas que ela fala. Então, quais são as dicas de hoje? Então, gente, é óbvio, eu adoro trazer dicas, tarefas, né, para vocês, porque aqui não é só para escutar, não. A Lidy tá sempre com o caderninho fazendo anotações. Eu espero que vocês que estejam aí nos ouvindo, nos escutando, nos vendo, que façam a mesma coisa e ajam, implementem na sua vida. Porque, cara, se você implementar desde o nosso primeiro podcast, as coisas que a gente falou, que são simples, tá? Não é nada fora do comum, qualquer um pode fazer. Até hoje, eu tenho certeza que eu vou receber aí, Daia, eu tô outra pessoa, Daia, tô resgatando meu brilho, Daia, as pessoas estão dizendo que eu tô mudando, né? Então, olha só as dicas de hoje. Primeiro, lembra que eu falei, né, que a intuição, ela tem a ver com as nossas experiências e memórias. Então, você pode melhorar a sua intuição. Quanto mais experiências você tem sobre aquilo, né? Agora, se você tem uma intuição por algo, em relação a algo que você não tenha tanta experiência, assim, cuidado, né? Agora, se é algo que você tem muita experiência, como é o caso de você que é mãe, como é o caso de você num relacionamento, como é o caso de você na estrada, como aconteceu comigo, fique atenta aos sinais. Então, você pode melhorar, sim, a tua intuição. Você, mulher, consegue melhorar a tua intuição conhecendo os seus ciclos, né? Aceitando que sim, eu sou dessa forma, eu nasci biologicamente diferente, ainda bem que somos diferentes, senão que graça que ia ter essa tranqueira desse mundo, né? E olha a magia de tudo isso, né? Então, entender que você tem ciclos diferentes e saber o que você está sentindo em cada um, você aguça também seu poder feminino, a sua intuição. Praticar uma escuta ativa. Entende? É você se escutar, porque muitas vezes a gente não se gosta, né, Lídia? A gente não gosta da nossa companhia, a gente não se respeita, e quando vem aquela vozinha interior, a gente não escuta. Então, de novo, quantas clientes chegaram para mim e falaram, por que que eu não me escutei? Por que que eu não me escutei? Hoje, você que está aí se questionando isso, agora você está entendendo por que você não fez, por que você deve fazer. Então, essa escuta ativa de você mesma, sabe? De você se conectar com você mesma. Aí, você tem que fazer o quê? Reservar alguns momentos para você se conectar com você, que é a próxima dica. Então, uma coisa que eu faço e que eu aconselho muito é, por exemplo, meditação. Porque, assim, na correria do dia a dia, a gente se desconecta realmente, a gente às vezes não vê a coisa acontecer, não está no presente, né? Como que eu faço para estar no presente? Quando eu começo a meditar, então, para quem não gosta, quem acha que não é para isso, vai lá, vem aqui no YouTube e coloca a meditação guiada que vai te ajudar. Mas isso faz com o quê? Com que você se silencie, né? Então, aquela pausa, cara, eu vou fazer uma meditação de 10 minutos por dia. É aquele teu momento que você vai silenciar, que você vai até ver como é que teu corpo tá, as sensações que você tá muito cansada, tá eufórica, tá ansiosa, tá como? Você consegue se perceber o seu corpo, aí é mais fácil você perceber, inclusive até os sentimentos, né? E você vai se conectar mais, você vai silenciar. E esse poder de silenciar faz, inclusive, com que você seja mais criativo. Então, para você que precisa usar a tua criatividade no teu trabalho, mas você não consegue usar isso, é porque você não tem momentos de pausa, você não tem momentos de ócio. A gente tá com a cabeça sempre acelerada, uma loucuragem, né? Entendeu? Coisa lá. Mas se você não tem um momento de pausa, a criatividade, ela não vai acontecer. A criatividade acontece nos momentos mais loucos da vida, né? Eu sempre falo que os meus momentos mais loucos de criatividade, que, gente, eu tenho que ter um caderninho, um negócio perto, é quando eu tô tomando banho, quando eu tô dirigindo, que é uma coisa que eu tô assim, no ócio, né?
Então, você precisa desse momento também para você silenciar a sua mente, conectar com você mesmo. E a última é preste atenção aos sinais do seu corpo, aos sinais das pessoas ao redor, aos sinais das coisas que estão acontecendo. Preste atenção. Se aquilo te deu um insight, fica ligado. Fica ligado. Então, de novo, quando você é machucado no relacionamento, é quando o teu parceiro faz alguma coisa que feriu você. Poxa, já na hora ele vai te dar alguma coisa. E aí você simplesmente vai ignorar? Não. Fique atenta a esse sinal, converse com ele de forma assertiva, fale o que você está sentindo, fale o que você está pensando, não ignore, porque se você ignorar de novo, você vai lá de novo para baixo do poço, né? Vai lá porque tem que segurar as coisas, chora sozinha, sofre calada, precisa... Aí sim a gente se torna cada vez mais ansiosa, cada vez mais depressiva, fica lá realmente as coisas que estão acontecendo. Então, entenda, você precisa prestar atenção aos sinais do seu corpo, aos sinais das pessoas, aos sinais do que está acontecendo. Eu tenho certeza, Lidy, que se as mulheres que estão nos escutando fizerem isso, tudo vai mudar. Eu quero que depois vocês me mandem, Daia, hoje aconteceu um negócio aqui, ó, eu fui pela minha intuição e deu certo. Não quer dizer que toda vez vai dar certo a tua intuição, mas, olha, a probabilidade de dar certo é bem maior. Bem maior. Sim. Daia, que bate-papo incrível, sensacional. Eu quero fazer um complemento aqui também. Para as mulheres que estão nos escutando, né, para as nossas preciosas, que se você passou por muita experiência ruim, muita coisa complicada, e aí você começa a perceber que isso está impactando na tua intuição, começa a criar boas experiências. Lide, como assim criar boas experiências? Você sabe que todo relacionamento é ruim, começa a buscar, né? Faz lá a tua lista de pessoas, de valores que são importantes para você, e começa a se relacionar com pessoas que têm bons valores. Se você quer mudar sua alimentação, por exemplo, começa a se relacionar com pessoas que se alimentam de forma adequada, porque o ambiente vai interferir muito em quem você é. Então, as suas experiências vão melhorando também, né? Então, isso vai ajudar bastante. E mais, tudo isso, então, se conecte com o que faz sentido para você. E se você ainda não sabe o que faz sentido para você, acompanhe os nossos podcasts, faça as nossas tarefas, manda para a gente depoimento, manda também outros temas que vocês querem que a gente traga aqui, porque eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida, assim, vai realmente lapidar esse diamante bruto para se tornar esse diamante raro, brilhante, uma mulher de valor, realmente. Lid, foi maravilhosa essa nossa conversa. Daí eu que agradeço, né? Então, lembrando recados paroquiais aqui. Lembre de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações para ser avisado toda vez que a gente subir um vídeo novo. E deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou do podcast, qual é a sua opinião, se já vivenciou algo, né, parecido com isso também. E lembrando que nós estamos nas redes sociais, como Daia Bosqueto, né? Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. E também o nosso podcast está em Spotify, Deezer, Amazon Music também. Enfim, é só procurar, a gente tá por lá. Estamos no mundo, meus amores, só procura lá e vai, compartilha com as amigas, compartilha com todo mundo, né? Então, meus amores, beijo, até a próxima!